graça e a paz, que Deus te abençoe. Estaremos agora ministrando a palavra do Senhor. Se conecte aí, vou te dar um tempinho para você procurar aí na sua Bíblia. Nós estamos... Vou tirar mais uma vez aqui, porque eu estou sozinho aqui. Desmerecendo você não, viu, filho? Também que antes só do que mal acompanhado. Então não estou só, estou bem acompanhado. Irmãos, estamos trabalhando a carta de Colossenses. Quem aqui não esteve na semana passada? Não esteve. Uma boa parte. O que nós vamos falar hoje para vocês que não vieram na semana passada, e aqui não é porque, cada um sabe dos seus compromissos, mas nós estamos trabalhando acerca da perseverança da igreja na doutrina em tempos difíceis. E eu falei semana passada, vou dar uma pincelada aqui rapidinho, sobre como que Paulo, ele tem um insight, vamos dizer assim, de atacar as heresias que estão entrando na igreja de Colossos e Laodiceia. E Paulo escreve essa carta quando ele estava preso, a sua primeira prisão. Ele estava em Roma, preso, e ele não podia, era uma prisão domiciliar, Ele estava preso porque pregava o evangelho. E ele então recebe notícias da igreja que foi implantada em Colossos. Mas, como a Bíblia diz que o joio cresce junto com o trigo, não é verdade? O que separa o joio do trigo é a verdade. Eu tive um pastor na Assembleia de Deus que tem uma frase célebre. Ele vai dizer assim: a melhor maneira de provar que uma vara é torta é colocando uma reta do lado dela. Como é que nós combatemos as heresias do século 21? Pregando a palavra de Deus e a verdade. Então Deus coloca no meu coração trabalhar esse contexto de Colossenses. E o tema da nossa série de mensagens aqui são 4 capítulos. Estamos hoje no 2º capítulo e é uma Colossenses em foco. E como que isso vai nos ajudar a identificar as falácias, os sofismas, as gnoses, que grandes filósofos e pensadores da nossa época, não vou citar nome aqui, porque hoje tudo vai para a internet, mas teve uma cantora aí de funk que foi chamada de filósofa, por cantar um funk ridículo. Mas cada um é cada um e eu respeito. A minha função aqui é ensinar para a igreja, Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Achei que eu ia ouvir um ru. Antigamente a gente ouvia um ru. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. Mas eu vou trabalhar expositivamente aqui nos versículos. E eu vou tentar explanar rapidamente. Então não dá para entrar em detalhes, em muitas minúcias, mas eu aconselho vocês a pesquisarem. E eu falei semana passada que os crentes bereanos, Paulo ele sai quando ele funda a igreja de Colossos, ele vai para a cidade de Bereia ali, e vai pregar o evangelho. E os crentes bereanos ali, pastor pregava, eles conferiam na Bíblia. E se tivesse alguma heresia, o chinelo havaiano voava na orelha do pregador. Então, por que é importante a gente aprender a verdade? Porque o que importa para a igreja do século 21, a igreja de Jesus, é pregar a verdade e viver a verdade. E é por isso que nós estamos ensinando. Então esse tempo não é tempo de você pular, você pode até pular. Não é tempo de você gritar, mas você pode gritar. Mas é tempo de ensinamento da palavra de Deus. E Colossenses capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim. Na verdade eu vou ler o 1 também. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta. E a palavra luta aqui no original aqui é agona ou agonia. Paulo ele está dizendo que a oração dele é uma agonia, uma luta. E essa luta aqui traz a ideia de como dizia na minha época, nós vamos brigar no mano a mano, sem nada na mão, na força. Aí ele vai dizer aqui, gostaria, pois, que soubesseis
com grande luta ou agonia, venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então nós vamos entender que a primeira coisa, a ideia da igreja, a ideia aqui é que nós precisamos sair para ser Jesus para as pessoas. Nós precisamos ser Jesus para as pessoas. Por que eu falo isso? Porque o mundo precisa de ver Jesus em nós. E quando essa igreja, Paulo, ele está trabalhando aqui, ele está dizendo que essa palavra mistério aqui no capítulo 2, versículo 2, ela não foi colocada à toa. Deus tem um mistério também. Por quê? Porque os gnósticos, né, ali existia um sincretismo religioso muito grande na igreja de Colossos, e os gnósticos, ele tinha uma religião lá oculta, que quanto mais você se relacionava ou se aprofundava na doutrina dessa religião ou desse processo de iniciação, alguns segredos eram revelados. Então, quanto maior posição você estava inserido, maiores segredos eles eram revelados para essas pessoas. E nós vamos ver aqui que essa religião aqui, ela tenta colocar esse ocultismo dentro da igreja. Então por isso que Paulo fala aqui no versículo 2, né? Ele fala dos mistérios de Deus aqui, para compreenderem plenamente o mistério de Cristo. E qual é esse mistério? Entender como que um Deus tão amoroso, né? Ele se torna homem e morre por mim, por você. Como que entender esse amor? Eu coloquei aqui que este mistério, ao contrário do ocultismo, ele precisa ser amplamente divulgado. Por quê? Porque o evangelho é boas novas. E aqui então ele vai nos dar uma resposta desse amor. Então como que Deus irá amar alguém, na verdade, que o odeia? Porque nós, como homens, nós odiamos a Deus lá no Jardim do Éden. Nós nos tornamos inimigos. E é por isso que você vai observar que, como é que você faz para ser amigo do seu inimigo? Se tornando amigo, sim ou não? Como é que eu atraio para mim? O homem vai entender o que eu estou falando, né? Homem, quantos homens nós temos aí? Glória a Deus. Macho, come abelha, né? Não come mel, come abelha. Nós somos assim. Mas o homem que eu tô dos 40 a mais aí também vai saber do que eu estou falando. Como é que você separa uma briga? Primeiro você dá razão para depois tirar a razão, não é assim? Não, que cara eu vou pegar, não, você está certo. Você está certo, que cara não vale nada mesmo não, mas vem cá. É bobagem você mexer com ele. Não é assim, homem, a gente não separa a briga assim. Depois você usa a consciência. Cara, mas você também vacilou, você deu bobeira. Você não podia ter brigado com o cara, você não queria ter discutido. O cara era 3 vezes maior que você ia apanhar, né? Aí você coloca ele na razão. Quando a Bíblia diz que Deus fala assim, e porém inimizade entre você e a serpente, né, você e o diabo, é justamente por isso. Ele já estava dizendo, eu quero novamente ter amizade com o homem. Então para que eu seja amigo do meu inimigo, eu tenho que criar uma inimizade do meu inimigo com o inimigo meu também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um plano. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Que lá no jardim do Deus, ele está dizendo lá no jardim do Éden, porém inimizade. Por quê? Eles eram próximos da serpente, ele queria trazer de volta. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo aqui, a carta aos Colossenses, que assim como o ocultismo tinha um segredo, Cristo também tem um segredo. E essa carta de Paulo aqui, ele escreve com o propósito de ser lida nas igrejas de Laodiceia e de Colossos. Você vai ver aqui no versículo 1. Porque Colossos e Laodiceias eram cidades muito próximas. Então eu não sei quem estabeleceu a igreja em Colossos, e eu também não sei quem estabeleceu a igreja em Laodiceia, até porque isso não é o foco do nosso estudo. O nosso foco aqui é a defesa da fé. E como nós iremos combater as heresias que estão
acontecendo no dia a dia. Esses dias, minha filha estava mostrando um abençoado do YouTube aí, jogou Nutella na banheira, e imitando a foca, e o cara teve mais de não sei quantos milhões de visualização. Meu Deus do céu, a que ponto nós estamos chegando, né? O conhecimento da nossa geração ele é considerado como um conhecimento de uma pizza fina, ampla, aquela gigante de 8 fatias, extra G de 12, mais fininha. Você tem muita informação e pouco conhecimento, que é o sofisma, né? Os sofismas e as gnoses da nossa atualidade. Então Paulo, ele faz essa carta em resposta à contaminação que a igreja estava vivendo. Essa contaminação herética que estava entrando na igreja de Colossenses, e ele fica preocupado. É por isso que ele vai ler aqui, gostaria, pois, que soubesses quão grande agonia, ou quão grande luta. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, eu não estou com vocês, mas eu estou numa batalha, em oração por vocês. Eu estou aqui brigando por vocês, por quê? Porque o sincretismo religioso naquela época era tão grande, tão grande, tão grande, que estava prejudicando a igreja. Então Paulo, ele começa, nos primeiros 6 capítulos aqui, ele começa a falar sobre a exortação da fé. Aí ele vai dizer aqui, grande combate, porque quero que saibais com grande luta, combate, tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. E essa luta aqui, ele está dizendo que ela se desenrola na região celestial. Então ele está dizendo, meu irmão, a batalha da igreja do século 21, ela não é física, ela não é de homem para com homem, não é carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Quando eu falo aqui do sincretismo religioso, tinha o judaísmo, os judaizantes, tinha os gentios convertidos, né? Então os cristãos, tinham lá a visão dualista, né? Essa visão dualista, gnóstica, o gnosticismo, tinha lá também os místicos, que adoravam os anjos, e tinham os ascéticos, que entrava meio que no dualismo aí, né? A depravação do corpo para alcançar a salvação. Então, quanto mais eu castigar o meu corpo, mais favor eu tinha de Deus. Então, Paulo, ele entra com essa oração. Então, no versículo 12, ele vai dizer assim, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Então ele está dizendo que esse mistério aqui, ele não é colocado à toa. E qual era esse mistério? Paulo está dizendo, olha, o mistério da igreja é Cristo. Então o que vocês estão recebendo aí, isso é anátema, isso não serve. Isso não serve para a igreja, porque tudo aquilo que é revelado, tudo aquilo que você vai perceber aqui, Joseph Smith, fundador da Testemunha de Jeová, não é isso? Não, dos Mormons, perdão, dos Mormons. Que eu não estou vendo essa boca linda, né? Então, dos Mormons, ele teve uma revelação. Ele estava dormindo, um anjo apareceu, Moroni, e fala com ele, olha, vai lá, desenterra umas placas, porque lá eu vou te dar uma revelação do novo, de um outro evangelho. Então eu penso que ele era melhor que Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo já não presta mais. Então essas revelações, né? Ele está dizendo aqui, esses mistérios revelados, não são um fundamento do que Paulo, ou do que Paulo está dizendo, do que eu escrevi para vocês. Aí ele vai dizer aqui que aqueles falsos mestres apresentavam mistérios como o caminho da salvação. Mas todo mistério bíblico, ele é revelado. Você já viu crente que não prega o evangelho? Se não prega, não é cristão. Porque dá uma vontade de falar de Jesus, dá ou não dá? Hoje eu cortei o dedo, fui na padaria comprar um pão, para comer pão a molho pardo, brincadeira. Aí a mulher falou assim, nossa, seu dedo está sangrando, e realmente estava. Arrancou uma fatia de bacon aqui do meu dedo. Aí eu falei com ela, ó para você ver, ficou bem mineiro, né? Ó para você ver. A gente começa o dia bem e talvez termine mal, né? Mas eu não podia perder a oportunidade, eu tinha que saber, porque a dona da padaria, ela tem uma cara de crente. Mas sabe aqueles crentes 007 que você não sabe o que é? É crente, outra hora, como é que é esse negócio, né? Aí eu falei assim, mas ainda bem que eu estou guardado no Salmo 91, né? Ela parou e olhou.
Porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você sabia que o Salmo 91, ele é um salmo de livramento? Ela é verdade. A gente ainda é ingrato por não agradecer quantos livramentos Deus nos dá durante o dia. Assim, a paz do Senhor, ela paz. Sabe, crente é assim, a gente não aguenta, né? Paulo está dizendo que, meu irmão, não fala para mim que vai me contar um segredo, não. Amanhã, eu não vou nem dormir hoje. Você também é assim? Eles tinham esse segredo, ó, você vai vir para minha, né, para a igreja, mas eu vou te revelando aos poucos, né? Eu morro, meu irmão. Eu sou ansioso demais. Então, no versículo 3, ele vai fundamentar isso. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E a palavra original aqui, sabedoria, é sofia. E conhecimento aqui é gnose. Ele está dizendo que a sofia e a gnose está contida em Deus. Olha que delícia, meu irmão. Então ele revela para quem? Para os simples. Para você. Aí ele continua dizendo aqui, então o que Paulo está dizendo? Eu oro para que vocês tenham convicção das verdades em quem vocês foram instruídos. Por quê? Porque a sofia, né, que é a sabedoria, a gnose, que é o conhecimento, eles estavam sendo usados pelos gnósticos daquela época, pelos filósofos. Você vai pegar um filósofo, o cara fala coisas lindas que até passa a gente na farinha. Por quê? Porque eles são pensadores. Mas não quer dizer que tenham a verdade, porque eu não estou aqui falando contra a filosofia, porque a filosofia em Deus, ela é maravilhosa. E aqui Paulo então está dizendo, olha, todo mistério bíblico ele é revelado. Todo mistério bíblico ele é revelado. Aí no versículo, aí eu coloquei aqui, né, um grifo meu, se o crente tem esta convicção, dificilmente será levado por falsa doutrina. Meu irmão, não tem outro evangelho, não tem outra doutrina. Aí você vai ver os sofismas, né? As revelações do conhecimento pessoal. Deus me falou para falar com meu sogro. Meu sogro uma vez ele fez um voto para mim pagar. Só fiz um voto para você vai pagar. Não, mas só fiz um voto para mim pagar, né? Aí eu não paguei também, mas fui abençoado do mesmo jeito. Por quê? Porque Paulo está dizendo que esse conhecimento passa por Deus, e nada do que eu venha, Deus está me revelando aqui algo, que, ó, Deus me mandou você beber 4 copos d'água amanhã. Meu irmão, acabou, é isso que ele está dizendo. Aqui no versículo 4, ele diz assim, eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E a palavra persuasiva aqui fala de raciocínio falazes, de pensamentos. Meu irmão, tem pessoas aqui que são inteligentes demais, e se você não entender bem o evangelho, você pode se vender a eles, ao raciocínio deles. Então Paulo está dizendo aqui, não se engane com os falsos ensinos, porque o mistério já foi revelado. Olha o que diz aqui Efésios 3,19. Efésios 3,19 vai dizer assim, versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda plenitude de Deus. Quando é que eu sou pleno em Deus? Quando eu tenho conhecimento da profundidade, da largura e da altura de quem Ele é. Aqui ele vai dizer então, Paulo, no versículo 5, porque ainda que estejais ausente quanto ao corpo, e aqui ele fala assim, ó, contudo em espírito estou convosco. Não é precedente para o espiritismo não, tá? Ele está dizendo aqui, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, Paulo preso, mas em espírito de oração, em espírito de adoração, em espírito de devoção na palavra. Ele começa a se alegrar com aqueles cristãos. Onde que isso se aplica hoje, irmão? Nós não estamos talvez juntos, e nem podemos, mas nós estamos em oração pela igreja. Pelo menos eu e minha esposa e os pastores estão. Não sei vocês se estão orando por mim, amém? Ora por mim aí. Mas é isso que Paulo está dizendo, eu não estou presente, mas o mesmo Espírito que está em mim, está na igreja, ele vai nos auxiliando. E aqui no versículo 6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Aí a pergunta que é, como que eles receberam Cristo? Ele está dizendo para os crentes que estão sendo atacados pelas heresias, como é que vocês receberam Cristo? Da mesma forma
que eu vos ensinei, pregação do Evangelho. Ou seja, pela graça mediante a fé. E aqui então, da mesma forma, ele está dizendo, como vocês receberam a Cristo, continue andando em Cristo, de fé em fé. Porque eu falei com a minha filha, a gente está lendo a Bíblia junto, lá em casa, eu e minha esposa estamos lendo esse livro. E uma das coisas que a gente falou é o seguinte: Paulo, você vai compreendendo como é que Paulo trabalha essa questão do conhecimento de Deus, porque o Evangelho é prática. Quanto mais você pratica, mais habilidade você tem, sim ou não? Se você não lê a palavra, se você não ora a palavra, se você não vive a palavra, você vai ser um crente fracassado, e qualquer vento de doutrina vai te derrubar. Por quê? Porque você não tem conhecimento, você não tem a gnose, a sofia de Deus, você não tem essa sabedoria da palavra, então você é envolvido por qualquer vento. E aqui então Efésios 3,17, ele diz assim: assim habite Cristo no vosso coração, assim como? Pela fé. Ele vai dizer assim, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que ele também fala isso no versículo 7 do capítulo 2. Ele vai dizer que arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Novamente nós vemos as palavras sofismas, os sofias, né? A gnose da palavra. Fostes ensinados nela, abundando em ação de graça. Então ele vai falar assim, ele vai usar aqui duas metáforas: edifício e arraigado. Arraigado, ele falando da igreja como raiz, enraizado na palavra, enraizado em Cristo. E a outra metáfora como edifício, ele fala assim, como edifício, ele está fundamentado, a fundação é a base, para que aquele edifício alto, comprido, não caia quando vinha a tempestade. Assim ele está nos ensinando, edificados e arraigados. E edificados aqui ele fala firmados na fé, que é a base. A fé é a base dessa raiz. A fé é a base desse edifício. Aqui, irmão, vocês desculpam eu estar correndo, porque já me apresentaram a plaquinha ali. Então, nos primeiros versículos aqui, Paulo faz, primeiro ele exorta a firmeza na fé. Amém? É só para vocês estar situado aí. Vocês estão entendendo? Vocês estão quietinhos, eu estou preocupado. Nenhum glória a Deus, né? Segunda coisa então, a primeira parte, ele exorta-os na fé. Agora, ele combate as falsas doutrinas. Você vai ver que Paulo aqui, ele combina duas coisas interessantes. A primeira coisa está no capítulo 1 e fala que eu estou em agonia, em oração, em luta. Depois ele fala aqui que ele começa a ensinar. O que eu aprendo com isso? Paulo me ensina que o pastor da igreja, que só ora, mas não tem palavra, ele é deficiente. Um pastor que só tem palavra, mas não ora, também é deficiente. Sabe essa irmã é uma bênção. Essa irmã que vai no monte todo dia, essa irmã que é de oração, o pastor de oração, mas na hora que abre a boca, não tem Bíblia. E eu particularmente me preocupo muito das pessoas subirem no altar e falar mais de si mesmo do que da palavra de Deus. Eu me preocupo quando as pessoas sobem aqui despreparadas e vão enchendo, né, como diz aí o ditado popular, linguiça. Não apresenta a preciosidade da palavra. E é por isso que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: por isso que há muitos que dormem, porque não discernem o corpo. Não discernir, não tem entendimento do que é certo e do que é errado, do que não ensinar. Aí sobe aqui e vai contando e vai falando coisas sem coisa. É por isso que eu falo que quem sobe nesse altar, primeiro prega com a própria vida. E se você não vive a palavra, Paulo está dizendo: olha, eu estou longe, mas eu estou combatendo através da doutrina e também em oração por vocês. Então eu estou em luta por vocês, mas eu também ensino a palavra, eu exorto, eu ensino. Então um pastoreio completo. Gostaria que todos os pastores da igreja estivessem aqui hoje, mas infelizmente cada um, né, sabe das suas condições. Mas é inadmissível um pastor subir. Pastor Rodinei fala uma coisa comigo interessante. Ele falou: seu filho, se você não tem Bíblia, lê o Novo Testamento e fecha a Bíblia. Essa é a palavra. É melhor do que falar besteira. E é por isso que tem muitas igrejas com campanha do sal, campanha não sei de quê, campanha, sabe? Não quero entrar em deméritos aqui, mas porque também não é problema meu. Então aqui no versículo 8 ele vai tratar as falsas doutrinas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a palavra no original aqui, que ninguém vos faça presa, é enredar. Enredar, quem era a menina que já armou a arapuca? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Porque Paulo ele usa um tipo de linguagem da sua época. Aí ele vai dizer assim, olha, é como se eu fosse escrever hoje, ó, ninguém faça arapuca para pegar sua mente. Enredar, eles esticavam uma rede para pegar as caças que se embolavam nas redes. Então ele está dizendo aqui, é uma expressão de linguagem popular da época de Paulo, como se fosse uma armadilha. Então, ele diz aqui, filosofias, né? A primeira coisa que ele fala, filosofias, e está ligado ao neoplatonismo, né? Que depois nós vamos caminhar sobre isso, que é a divisão do espírito, né? E da matéria, o neoplatonismo. A matéria não presta, então você precisa sacrificar sua matéria para que o seu espírito possa ascender. Aí ele vai falar aqui das vãs sutilezas, né? Argumentos sutis de lógica. Aquele que te põe para pensar. Quem criou o mundo? Quem fez Deus? Meu irmão, eu não quero saber quem fez Deus. Para isso, Deuteronômio 29, 29, né? As coisas reveladas são para o homem, as ocultas para Deus. Então, me importa quem fez Deus, o que me importa é que Ele é Senhor da minha vida. Aqui então ele vai trabalhar a retórica, né, que os gregos tinham e apreciam muito, né? Você vai ver Paulo externando o evangelho lá no Areópago. Então Paulo ele senta para discutir isso porque os gregos gostavam disso. Então ele defende aqui a tradição dos homens. O que ele está falando aqui da tradição dos homens aqui no versículo, no versículo 8? Ele está falando do judaísmo, essa prática de colocar a arca da aliança em cima do altar, de colocar quipar na cabeça, de trazer os ritos, né, para a cultura da época. Porque 3 coisas para saber o que é judeu. Se te perguntar o que é um judeu, eles vão te falar. É aquele que os rudimentos da lei, que vive nos rudimentos da lei, né? É aquele que gosta das festas, dos calendários, que tem zelo pela comida, pelo que come, não é verdade? E pela circuncisão. É isso que é um judeu. Ele se preocupa com isso. Então ele está dizendo que esses judaizantes falavam assim, tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Nós vamos ver isso aqui depois. Então, literalmente são esses rudimentos do mundo. Aí depois ele fala da tradição dos homens, que é a tradição judaica. E ele vai falar aqui dos rudimentos do mundo. É a cabala, acho que é a cabala, né? Os elementos, água, fogo, terra, vento, ar, passarinho, sol, lua. Então, olha o que a igreja estava vivendo. Meu irmão, não é de admirar que hoje, na nossa era, tenha crente que seguir pelo horóscopo. Não vou sair enquanto eu não ler Sagitário, não saia de casa. Opa, coronavírus, sabe? Crentes que acreditam em numerologia. Eu gosto do número 7, porque é perfeição. Sabe? A gente é assim. Estou acabando, viu? Falta só 13. Então ele vai dizer que e no versículo 10, então, no versículo 9, porque habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí ele fala que não segundo Cristo, esses rudimentos, essas filosofias, não habitam segundo Cristo. Por quê? Porque nele, corporalmente, toda a plenitude da divindade está em Cristo. Então tudo isso aqui, Paulo está dizendo para a igreja, eles estão te ensinando isso? Isso tudo é rudimentos, isso tudo é filosofia vãs, isso é sutileza. Aí ele vai no versículo 10, e estás perfeito nele, que é cabeça de todo principado e potestade. Então ele fecha aqui essa segunda parte, porque eles gostavam de adorar anjo. Tem anjos voando nesse, eu falei semana passada. Aí, tem anjo aqui, irmão, glória, começa a falar em língua, meu irmão. Paulo está dizendo, não é anjo. Ele está por cabeça dos principados e potestades. Os anjos são ministros a serviço de Deus. Aí ele vai dizer aqui, né? E Paulo ele não nega a existência dos anjos, porque ele vai dizer isso em Efésios capítulo 6, né? Revestido de toda a armadura para estar firme no dia, né? Contra principados e potestados e dominadores desse século. Então ele não negligencia que eles não existam. O que eles estão dizendo é que eles não são maiores que Cristo. Então Paulo também fundamenta isso. Aí ele vai dizer aqui no versículo 11,
Né? Então, o que Paulo diz aqui quando ele fala de estar perfeitos nele? A perfeição aqui é que nós estamos no processo, que eu falo que eu gosto muito de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la no dia de Jesus Cristo. O que ele está nos ensinando aqui? Que nós somos justificados, nós passamos pela justificação, depois nós estamos livres do pecado, isso é santificação, e depois nós estamos livres no futuro da presença do pecado. Então nós somos justificados, nós agora estamos santificados, né? Livres do pecado. E o que falta agora? Ficar livre da presença do pecado, que é a glorificação. Então esse estágio da vida da igreja, ela precisa acontecer. Então é impossível um crente chegar na igreja e falar que foi justificado e que está sendo santificado, mas com as mesmas práticas. Aí aqui ele diz, né, no versículo 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão do despojo do homem, mas dos pecados da carne pela circuncisão. O que ele está dizendo? Que a circuncisão, a dieta religiosa e o calendário religioso eram as 3 marcas do judaísmo que eles estavam querendo colocar dentro da igreja. Aí Paulo, então, ele está dizendo que os judaizantes queriam circuncidar. Fala assim, olha, vocês precisam ser circuncidados para receber a salvação. Aí ele vai dizer aqui no versículo 11 ainda, né? Paulo diz, vocês já foram circuncidados. Como? Em Cristo. E como é que isso acontece, então? Se ninguém foi lá, porque circuncidar é cortar a capa. O que ele está dizendo aqui, que no versículo 12, aí ele fundamenta, sepultados com ele no batismo. É por isso que nós batizamos. É a nossa circuncisão espiritual, se é que eu posso dizer assim. Porque ele fala assim, e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Uau! O que ele está dizendo para a igreja agora? Vocês que foram circuncidados, na verdade, nem circuncidados vocês são. Porque vocês não entendem o que está acontecendo. Então quando nós passamos pelo batismo, a morte e ressurreição, simboliza que essa carpa, esse rompimento do mundo, me liga a Deus. Aí no versículo 13... né, ele entra aqui, do versículo 11, 12 e 13, ele está tratando do legalismo na igreja, né? E o que é o legalismo, pastor? É o excesso de regras, de observâncias da lei. Não pode fazer isso, não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Meu irmão, nós somos livres, nós só não podemos pecar. Aqui ele vai dizer então no versículo 13, e quando vocês estavam mortos no pecado e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O que ele está dizendo aqui? Que o escrito que era contra nós, acabou, anulou o nosso CPF do pecado. E aqui então ele consta, né, o que era essa lei? Os 10 mandamentos. E porque o que essa lei? Ela me apresenta. Os 10 mandamentos só veio para dizer o quanto eu sou culpado, o quanto eu sou insignificante, e eu por méritos pessoais eu não consigo mudar a minha história, a minha salvação, se não fosse por Deus. Aí aqui ele está dizendo aqui que consta de ordenanças contrárias a nós. O que é a lei? A lei é uma ordenança contrária aos nossos desejos pecaminosos. Aí ele diz aqui que os 10 mandamentos, ele apenas me mostra o quão devedor eu era. Os 10 mandamentos aqui me mostram a grande falta que eu tenho com Deus. Aí no versículo 15, que ele entra na lei geral, ele apresenta, né? Aí interessante que aqui ele vai falar assim, ó, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Interessante é que Paulo ele muda de um contexto para o outro assim, né? Minha esposa e minha filha, elas estão falando de futebol. De repente ela muda e eu estou achando que ela está falando de futebol, está falando de outra coisa. Mulher é assim, né? Ela consegue falar um assunto atrás do outro, você fica boiando. Se você não ficar atento, escrever para você não perder o fio da meada, você perde a história. O que Paulo parece que está fazendo é justamente isso. Ele está falando de circuncisão, de repente fala de demônios. O que ele está dizendo aqui? No versículo 14, Paulo fala da lei. E no versículo 15... Paulo se refere às potestades, e basicamente aqui os anjos e demônios. Então qual é a arma? Quando ele muda aqui, o que ele está dizendo? Qual é a arma que o diabo usa contra a igreja? Qual é a arma? Alguém sabe? A lei. Prova isso, pastor.
Mateus capítulo 3, se não me falha a memória, ele é levado para ser, depois de batizado, ele é levado para ser tentado. O que o diabo faz com Jesus? Se tu és o Cristo, Filho de Deus, assim está escrito. Está escrito. Lança-te daqui até lá embaixo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O que ele usa? A lei, a palavra. Ah, o pastor Marcos pecou, Deus. Eu não estou sendo a voz de Satanás aqui não, mas... Ó Deus, está vendo o pastor Marcos lá? Ele pecou. Você vai deixar barato? Porque a tua palavra fala que aquele que pecou, ele é lançado no fogo. E aí? É isso que Paulo está dizendo aqui. Que então ele despojando os principados. O que é despojar? Despojar é tirar, traz a ideia de tirar o armamento. Você está numa batalha, você ganha. É como se, mais ou menos assim, eu estou brigando com outra pessoa para casar, para namorar com a minha esposa. Eu vou lá e venço a batalha e namoro com ela. Quem que levou o despojo? Foi eu. O outro ficou a ver navios. E ficou envergonhado perante o público. O que está dizendo? Que na batalha, quem venceu foi Deus. Ele venceu, ressuscitou e envergonhou o seu inimigo. Amém? Então o diabo, meu irmão, ele é envergonhado. O diabo é um Zé Ninguém. E a igreja está dando moral para diabo. Tem pregação que só fala de capeta. Tem culto próprio só para expulsar demônio. Sabe, aqui fala que o triunfo de Cristo contra as potestades. É isso que Paulo está dizendo, meu irmão. Aí está dizendo para a igreja, olha, não tem anjo. Nós não temos assunto com anjo e com demônio. Com misticismo, com essa falácia toda. Por quê? Porque ele já venceu a batalha por nós. E agora nós somos mais do que vencedores. E caminhando para o final. Então Paulo faz a primeira advertência aqui. Ninguém os entregue. Né? Ninguém os entregue vocês. Aqui no capítulo. Ninguém enrede vocês, perdão. Ninguém enrede vocês, ninguém convença a sua mente. Depois Paulo vai falar aqui da segunda advertência. Ninguém julgue você. Ele diz assim, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou beber, e por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados. Então eu não preciso mais guardar o sábado, eu não preciso mais fazer um monte de coisa. Por quê? Porque o que era da lei ficou na lei. Ele está dizendo aqui, não deixe que ninguém julgue vocês pelas leis de Moisés. Ninguém julgue a sua fé por isso. Aí ele vai dizer no versículo 17, por quê? Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Uau! O que ele está dizendo aqui, que a sombra só vai existir até o momento que o corpo se revelar. Sim ou não? Se eu acender um farol aqui nas minhas costas, aqui nas costas do Paulo, e eu estiver vindo, o que eu vou ver? Eu vou ver a sombra de alguém que está se aproximando. Sim ou não? Eu vou falar, glória a Deus. O que ele está dizendo assim? A sombra é de alguém que está chegando. Jesus está vindo, porque ele fala lá em Gênesis. Vou colocar inimizade entre você e o filho, entre o filho da mulher e a serpente. Não é isso? Ele está dizendo, ó, Jesus está chegando. Você vai ver Isaías dizendo, um menino se nos deu, de uma virgem ele nasceu, e o seu nome será chamado. Ele não diz que o seu nome é. O seu nome será chamado, está no futuro. Aí ele vai dizer assim, que... Então, o que ele está dizendo que essa sombra é o quê? É a sombra da comida, da bebida, das festas, da lua nova, dos sábados. Isso tudo é festa, é sombra de Cristo. Aí quando o Cristo aparece, a sombra já não significa mais nada, porque agora eu sei quem chegou. É isso que Paulo está dizendo, que essas coisas eram sombra de Cristo no Antigo Testamento. E agora Cristo vem andando no Antigo Testamento e essas coisas deixam de ser sombra. Porque quando ele veio, essas coisas se tornaram desnecessárias. E aqui no versículo 18, a primeira advertência, ninguém te enrede, ninguém arme arapuca para sua mente. Depois ele vai falar assim, ninguém o julgue por aquilo que você faz. Eu gosto de contrafilé. Não, eu não gosto, acho que é pecado. Problema seu, deixa eu comer o meu contrafilé. Né? Eu gosto de um porco a pururuca, eu gosto, você não, deixa eu comer meu porco a pururuca. Eu te respeito, você me respeita. É isso que Paulo está dizendo. Então a terceira advertência, ninguém os domine. E aqui fala no sentido de arbitrariedade.
O que ele vai dizer aqui? Que a sua entrada no céu, ela não pode ser definida por arbitrariedade. Porque primeiro ele vai falar aqui, ninguém vos domine a seu bel prazer. O domínio aqui é a arbitrariedade. Com pretexto de humildade, olha que pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Revelação. Quem gosta de revelação aí? Está aqui na Bíblia, ó. Está apanhando agora, hein? Então, se alguém começar a te revelar, vá na Bíblia. Deus revela? Revela. Eu creio. Mas vá na Bíblia, é isso que te digo. Você sabe por que você está passando isso hoje? Porque no passado, seu pai, sua mãe, meu irmão, não tem nada disso, isso é sombra. Cristo já levou. Misticismo. Sabe, eu disse Joseph Smith, a revelação, né? O cara que, o Mohammed, ele revelou, ele recebeu uma revelação, vai numa caverna, lá vai ter uns livros, e Mohammed entrou na caverna, aí o anjo mandou escrever, olha o que você vê aqui, anjo, manoteiro, escreve aí. Se ele sabia a revelação, sabia que Mohammed não sabia escrever. O que ele fez? Mohammed escreve, você não sei escrever, aí teve que chamar alguém para escrever para ele, escreveu, e hoje é uma das maiores religiões, o islamismo. Revelação. Olha o perigo da revelação. O diabo conta essa história que o diabo falou assim, chegou para o diabo chefe e falou assim, chefe, é uma história, tá? Isso é um caos. Chefe, um homem ali encontrou uma meia verdade. Aí o diabão chefe falou assim, não preocupa com isso não. Mas por quê? Ele vai não, uma meia verdade é uma grande mentira. Sabe? É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele vai falar assim, ó, de humildade. Nenhum falso profeta vem com placa de herege na sua testa, vem? Ele vem com humildade. Deus me chamou para orar por você. Tranquilo que eu vou orar. Ó, Deus. Nenhum falso profeta vem. Eu sou herege. Depois ele fala de culto aos anjos. Deus me revelou que tem anjo nesse lugar. Não tem problema nenhum, cara, de ver anjo. Muita gente viu anjo, mas isso não significa. Maria viu anjo, mas ela viu Jesus. Depois ele fala que eles falam aqui assim, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, que as revelações carnais, as gnoses, os conhecimentos pessoais. Aí ele vai dizer no versículo 19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que o fundamento, ele está fundamentando que as ideias aí não são baseadas em Cristo. Meu irmão, desconfie de tudo, fake news. Deus mandou te dizer, peraí que eu vou ver se é fake news. O que Deus mandou dizer? Vou ler na Bíblia, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E no versículo 20 ao 23, finalizando, ele vai combater, né? Aqui nos versículos 18, 19 e 20 que eu li, ele combate o misticismo, anjo, revelação. Mas aqui nos versículos 20, 21, 22 e 23, ele vai combater o ascetismo. O que é o ascetismo, pastor? Vem da palavra ascese. A ideia baseada no neoplatonismo, visão dualista do mundo. Ou seja, para que o nosso espírito possa se elevar, precisamos quebrar a prisão da alma, que é o corpo. Aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando, jejum, oração. Não é isso. Nós vamos aprender isso depois. Mas ele fala submeter o corpo ao castigo, ao autoflagelo. Baseado no quê? As coisas que eu faço determinam a minha eternidade. Então eu vou parar de comer, eu vou ser vegano, eu vou ser vegetariano. Não estou aqui condenando quem faça isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele está dizendo que esse sacrifício, eu vou fazer um jejum, né, para salvação, não tem efeito algum. O jejum é para colocar são sementes para colocar a sua vida carnal em submissão às vontades humanas. Aqui ele vai colocar que aí no versículo 22, né, ainda no versículo 21, ele fala assim, não toqueis, não proveis e não manuseeis. A primeira igreja que eu converti não podia usar chinelo Raider, aquele fechado. Era pecado. Por quê? Porque as irmãs não podiam pintar as unhas do pé. E se colocasse a havaiana, ficava a unha bonitinha. Mas era para aquela época, o propósito para aquela época, Deus sabe. Aqui ele vai dizer então que Paulo apresenta um outro caminho. Ele fala assim, vocês morreram com Cristo na cruz.
não precisam dessas coisas. E no versículo 22, ele fala assim: as quais coisas todas perecem pelo uso. Ou seja, essas coisas se destroem com o uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Aqui ele fala de novo da tradição do judaísmo. Não escovava o dente, nem penteava o cabelo, ia para fora de casa. Minha filha às vezes levanta de manhã com o cabelo desse tamanho. Fala assim: ai filha, ventou? Judaizante é de jeito. Não penteava o cabelo, não tomava banho, não escovava o dente, um bafo de onça danado. Estou jejuando. O cara caía para trás, com aquela maromba na boca, aquele chulé de gambá. E para finalizar, fique em pé no seu lugar. No versículo 23 ele fala assim: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria. Ou seja, olha aí de novo, né, o sofisma, né? Aparência de sabedoria. Tem gente que parece tão sábio, mas quando abre a boca só fala coisas. Eu gosto muito de conversar com o irmão aqui da igreja, porque esse irmão, ele é muito inteligente, ele está aqui, ele sabe que é ele, mas não vou falar o nome. Por quê? Porque eu costumo dizer, e na prática ele faz isso. Pessoas inteligentes falam de projetos, pessoas comuns falam de coisas, e pessoas medíocres falam dos outros. Sabe? Aqui eles falavam de coisas que agradavam a alma, mas não tinha sabedoria alguma eterna. E ele fala assim: em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas conjunção subordinativa, não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E ele fecha aqui, que esse rigor ascético, né, esse culto ao corpo, seja para denegrir o corpo ou para elevar o corpo. Ele vai dizer, justamente, que o tema desse livro de Colossenses, Paulo coloca a suficiência ou a supremacia de Cristo. Ele é suficiente. Para quê, pastor? Para me aperfeiçoar, para me reconciliar com Deus. Nele, o diabo foi aniquilado. Nele, triunfamos sobre a lei. E em Cristo, eu tenho o poder de vencer toda essa sensualidade carnal. Que nessa noite, meu irmão, você saia daqui tendo parâmetros para comparar quem é Jesus. Eu gostaria de falar tanto aqui, mas o tempo está tão corrido, já passei do horário um pouquinho. Eu vou finalizar aqui no Facebook com você. Que Deus te abençoe poderosamente, que essa mensagem possa tocar o seu coração. E se você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, mande-nos um WhatsApp, nós iremos orar por você com seu nome e número de contato. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até semana que vem, quarta-feira, o capítulo 3, as coisas que são do alto. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração.